Olá, como estão todos vocês? Muito bom tê-los aqui. Primeiro chegando para contextualizar para vocês o que é o Clube do Foco. Mas para contextualizar para vocês o que é o Clube do Foco, eu vou ter que entrar um pouquinho, até numa repetição para os alunos que já estão aqui, para que essa aula inaugural fique aí boa para todo mundo que for entrando, né, ao decorrer do tempo assistir. Então, eu vou pedir para quem já tá sabendo que é repertório e tudo mais, ter um pouquinho de paciência, que essa aula é justamente uma aula de contextualização. Primeiro, né? Foco. O que é foco? Vamos lá. Foco é a capacidade de se manter concentrado em uma tarefa a ponto de finalizá-la. Por que ter foco é um grande problema hoje, em 2022, né? No mundo moderno em si? Ter foco é um grande problema porque nós vivemos num mundo onde, além do excesso de telas, né, que é um competidor gigantesco, convenhamos, né, porque para quem não sabe o que é dopamina ainda, dopamina é motivação, é o fator químico que dá motivação no seu cérebro. Tanto que pessoas com TDAH têm um pouco menos de dopamina tônica, né? Então eu sempre gosto de frisar isso. Pessoas com TDAH não é que elas não têm motivação, elas têm menos. E quem já me acompanha há um tempo sabe que eu sempre falo que no lugar da motivação, quando ela está em falta, e ela estará em falta muitas vezes, usamos então paixão. Quando não estamos motivados, devemos estar então apaixonados pelo que fazemos, ou pelo que sonhamos, ou pelo que desejamos, enfim. Então vivemos num mundo onde é muito difícil manter esse foco, esse interesse por uma coisa por muito tempo. Porque o tempo inteiro estamos competindo com um aparelho que tem um mundo dentro dele chamado celular. Então a gente tá ali, quem nunca, né? Tá ali fazendo uma tarefa e aí vai olhar, meu Deus, preciso ver, será que responderam alguma coisa do que eu postei? Será que mandaram alguma coisa no WhatsApp? Nós estamos o tempo inteiro escravos do imediatismo de verificação, né? E não é só de redes sociais. Nós somos extremamente curiosos hoje em dia com assuntos N. Então estamos ali muitas vezes passeando pelo Instagram, pelo YouTube, verificando o site de notícia, pesquisando ali aquela viagem que eu quero fazer, mas amanhã já esqueci que queria e tô vendo outra coisa. Então, hoje em dia, a falta de foco não é apenas para quem realmente tem o diagnóstico de TDAH. A falta de foco é uma coisa que permeia a sociedade moderna, né? Não podendo esquecermos que viemos aqui de um momento muito difícil. Passamos por uma pandemia, o que também trouxe muita ansiedade. Conversaremos nas próximas aulas aqui no Clube do Foco. É um fator importantíssimo, né, também para a questão de foco. Vivemos uma crise financeira global, o que também traz muita preocupação. E quanto mais perdido um ser humano está, mais correndo na rodinha de ratos estamos. Por quê? Quem nunca se vê correndo o dia inteiro, vai ver no final do dia não fez absolutamente nada de útil. Muitos de nós. E aí você vai falar, tá, Aline, mas como é que você sabe como resolver isso? Primeiro, estudei muito, muitíssimo, exaustivamente, estudo todos os dias. Quem me segue no Instagram sabe que eu estudo todos os dias religiosamente. E atendendo pessoas que sofrem com falta de foco e procrastinação. Eu fui entendendo o que funciona e o que não vai funcionar. E o que só vai ser motor de frustração. E o que eu percebi, né, em mim, que sempre fui, eu já contei essa história em outras aulas, para quem esteve presente, uma grandíssima procrastinadora até os meus 25, 26 anos, até os 25. Existem alguns fatores que todo procrastinador tem que trabalhar. E aí você vai estar me dizendo aqui, tá, Aline, mas e eu que tenho TDAH? Você que tem TDAH, se você não estiver já sendo medicado, você vai ter que trabalhar eles também, porque eles estão lhe faltando mais e vão ser ainda mais importantes para você. Já são importantes para todos, para você ainda mais. Então me acompanhe.
Eu gosto muito de falar e de usar a frase sobre repertório. Todos nós temos que ter repertório, né, para poder lidar com escolhas de vida. Como é que nosso cérebro, e essa é uma explicação que eu peço desculpa para quem já ouviu e vai ouvir de novo, mas a gente aprende assim através de repetição. Como é que nosso cérebro toma decisões, né? Nosso cérebro toma decisões através de um repertório que nós temos que ter, de coisas que já aconteceram, entendeu? De vieses que já se foram. Então vamos lá, como é que vai funcionar isso? Imaginem vocês que eu tenho que decidir, por exemplo, sobre me matricular numa pós-graduação. O meu cérebro, não vai ser assim, né? Nós não somos máquinas. O nosso cérebro ele vai pegar e vai falar assim, tá, me matriculo, não me matriculo. O processo de decisão de matrícula, ele passa por uma análise de hipóteses. Como é que vai funcionar essa análise de hipóteses? O cérebro vai falar, mas será? Já me comprometi com um valor assim mensal e não consegui pagar. Ah não, da outra vez que eu fiz foi muito legal, acho que eu vou fazer de novo. As outras duas que me matriculei não terminei. Então, ele vai olhar tudo o que pode acontecer, porque o nosso cérebro, ele para manter a gente vivo, ele quer ter certeza do que vai acontecer depois. Isso para tudo na nossa vida. Tanto que a gente vive angustiado com excesso de futuro justamente por isso. Então, o que vai acontecer? Se você for uma pessoa que vem de experiências muito, muito ruins, onde você tem aí uma pancada de frustração como repertório, seu cérebro vai olhar e vai falar, meu, vai dar errado isso aqui. Você não termina, você começa, não vai ter grana para pagar, e vai começar. E aí, inconscientemente, muitas vezes, né, já que foi dada ali qual vai ser o viés da resposta do repertório, você vai esquecer a data de matrícula, você vai acabar falando, ah não, isso aqui eu deixo para depois. Por quê? Porque o seu repertório mental já definiu que aquilo não vai funcionar para você. Às vezes você vai tomar essa decisão consciente, que quando é consciente, ok, mas o problema é a quantidade de vezes que você vai tomar essa decisão inconscientemente. Por quê? Porque você nem percebeu que você mesmo sabotou o plano, a ideia, o sonho, o desejo. Então gravem aí a importância de ter repertório. Continuemos. Outras vezes, nós procrastinamos e sofremos com falta de foco por problemas de autoestima. Por quê? Porque a gente já está tão desacreditado de si, né? E quando uma pessoa é desacreditada do seu potencial, ela não acredita, né? E os outros normalmente também não, a essa altura, ou uma parte das pessoas também não, já tem aquela coisa de eu não vou começar para não me frustrar, que pode ser inconsciente também. Então, é muito comum no procrastinador o medo de rejeição. Não existe procrastinador que não tem medo de rejeição. Compreendam isso. Quando eu falo assim, não existe um procrastinador que não tem medo de rejeição, o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que existe aí um problema de autoestima em todas as pessoas que procrastinam. Por quê? É muito menos doloroso eu não ter começado, para uma pessoa que tem problema de autoestima, do que eu começar de fato algo e não terminar. Do que eu começar e não ter dado certo. Porque aí, mais uma vez, vai ficar comprovado que eu não consigo. Então, é aquela história, né? Não é que eu fui e foi ruim, eu nem fui. Não sei dizer, não fui, não fiz. Então, sem resolver essa questão de autoestima, por mais que eu te passe um bolo de estratégias e técnicas, não vai funcionar. E vocês sabem que não vão. Quantas milhares de estratégias vocês já viram e sei lá, vocês conseguiram colocar. Isso eu vejo conversando com as pessoas, tá? Colocar uma, duas em prática, às vezes nenhuma. Né? E aí a frustração só aumenta porque você ouve as pessoas falarem pra você assim, não, faz o planner, faz a agenda que vai dar certo. Não vai dar certo.
E os alunos que já estão comigo sabem que não vai dar certo. Eles já sabem o porquê não vai dar certo. Inclusive os alunos que já estão comigo aqui, apesar de a gente estar fazendo hoje aula gravada, sobe aí o Eu Sou Meu Ambiente para a galera entender a importância disso aqui. Então, bom, dito isso, falando em Eu Sou Meu Ambiente, o que mais é muito importante? O ambiente que nós estamos, né? Imagine que você está num ambiente onde ninguém lê. Eu falo que eu vim de um ambiente onde ninguém lia. Na minha família as pessoas não leem. Meu pai, minha mãe, minhas irmãs, eles não leem. E eu conto essa história, já contei essa história algumas vezes e peço perdão, vou repeti-la mais uma vez para quem está chegando. Que esse é um vídeo de abertura, né? Então as pessoas vão vê-lo. Com 8 anos, na terceira série, eu estava ali na biblioteca. Estudava no Bartolomeu Lourenço de Guzmão, na Vila Carrão, uma escola pública, e eu me deparei com um livro. E era aquele livro que tem a poesia, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. De alguma maneira, para aquela menina de 8 anos, aquilo foi tão encantador que eu pensei, eu queria poder escrever algo assim. Eu achei genial. E a partir daquele momento eu passei a ser não apenas uma pessoa que queria ter escrito algo daquela forma, mas eu passei a ser uma assídua frequentante da biblioteca da escola. E eu passei a ser uma criança que pedia muitos livros. Então, apesar dos meus pais não lerem, eles me davam os livros. Então, assim, isso eu tenho que agradecer, porque eles fomentaram a leitura, né? Eu me apaixonei por aquilo. A Aline, de 8 anos, decidiu naquele momento ali que ela queria ser uma escritora. E ela entendeu com 8 anos que para isso ela tinha que ser uma leitora. E foi disso que fez de mim e faz de mim uma leitora até hoje. É claro, o tempo inteiro eu li coisas úteis, nem sempre. Quem nunca se perdeu nos clássicos, né? Que atire a primeira pedra. É que depois, com o tempo, eu fui aprendendo a direcionar meu foco e minha atenção para as coisas necessárias. Mas é claro que eu me dou luxo de ler as minhas coisas aleatórias, né? Que eu sou humana, às vezes. Então, o que acontece ali? O que isso quer dizer? O meu ambiente de casa não me favoreceu, mas o meu ambiente escolar, sim. Aí o meu ambiente de casa se ajustou e passou a me dar livros. Eu tinha tantos livros que quando a gente se mudou da casa que eu vivia quando era criança, o meu pai surtou que não tinha onde colocar aqueles livros. Eram 150, 200 livros, a gente se mudou, eu tinha 12 anos, 13. A menina de 8 anos começou a ler sem parar, só que a família dela se ajustou, né? Falou, tá, então vamos te dar os livros e tempo aí para você ler o que você quiser. O ambiente é muito importante. Se não estivermos no ambiente adequado, não vamos desenvolver hábitos, não vamos ser focados. Seremos sim procrastinadores, porque ser procrastinador é fácil, ser procrastinador é confortável. Eu até estava brincando, né? Eu respondi, acho que é uma caixinha hoje nos stories, onde eu falo: nosso cérebro ama conforto, né? A lei do menos, eu quero só te manter vivo. Compreenda, seu cérebro só quer te manter vivo. E se você estiver assistindo série e comendo seu doce, tá vivo, amigo, entende? Então, assim, querer não procrastinar e ter falta de foco e sofrer com falta de foco em um mundo onde você tem um excesso de estímulo dopaminérgico, como muitas telas, né? Onde a gente tem, vamos falar também, por que não, de açúcar, muito à disposição, muito à mão, é muito mais difícil. Então envolve sair da zona de conforto. Então compreendam que se a gente não moldar o nosso ambiente, fica muito difícil. E aí eu vou dar mais um exemplo de ambiente e eu vou usar o meu próprio exemplo, tá? Não é segredo para ninguém, eu fui uma pessoa que fui casada anteriormente, eu fui casada por 12 anos. E eu convivia com uma pessoa que eu não vou dizer que ela era difícil, mas eu vou dizer que era bastante controladora. Então, deixemos assim. E essa pessoa foi me convencendo ao decorrer do relacionamento que eu não tinha capacidade nenhuma para nada.
Lembrando que eu casei muito cedo, tá? Então aí, entre os meus 24 e 25 anos, eu tinha certeza absoluta que eu era uma incapaz. Porque aquele ambiente, meu ambiente de casa, favorecia e me dizia todos os dias que eu era incapaz. Com isso, obviamente, foi o período que eu menos li da minha vida, porque apesar de continuar estudando o tempo inteiro, eu era uma pessoa que eu lia 5, 6 livros por mês, você ler só os obrigatórios, né? Aquela coisa de... Porque eu fui murchando. Às vezes, você tá num ambiente aonde as pessoas não acham legal você ser um ser humano focado. Ou então as pessoas até dizem que você tem que ser focado, só que elas não fazem nada para te ajudar a ser focado. Elas, além de não fazerem nada, quando elas não fazem nada, tá bom, né? Elas te atrapalham. E hoje em dia não vivemos mais só ambientes, né, físicos, vivemos os ambientes virtuais também. O que que é isso aqui? O que que é o Clube do Foco? É um lugar construído para ser um ambiente virtual onde as pessoas que estão aqui querem aumentar o seu repertório, porque quando eu leio, sabe aquele repertório lá do meu cérebro que me dizia pelas minhas experiências que não vai dar certo, não faz? Eu tô aumentando ele com leitura, porque aí eu vou falar, não, eu li em tal lugar que isso aqui funciona, não, eu vi em tal lugar que a pessoa consegue, eu aumento o meu repertório. Lendo com qualidade, eu aumento qualidade de pensamento. O que que é pensamento? Gente, vou repetir até ficar velhinha, vai estar na minha lápide isso aqui. O que que é pensamento? Pensamento são palavras. Se eu não leio, se eu não tenho uma qualidade, um repertório grande de palavras, eu não tenho nem qualidade de pensamento. Então, aqui é um ambiente onde você vai encontrar pessoas que estão todas afim da mesma coisa que você está procurando. Então, quando você olhar em volta e falar assim, meu ambiente não está te favorecendo, é o dia que você vai entrar no Clube do Foco, interagir com a galera que assistiu a aula nos comentários. É o dia que você vai assistir a aula e vai de novo ter mais um impulso, uma firmeza para você construir repertório. Porque ambiente é determinante. Mas aí me faltou explicar por que o ambiente é determinante, né? Nós, seres humanos, temos os chamados neurônios espelho, explicando muito a grosso modo, tá? Para que não fique aqui a gente dando voltas e voltas. O que são os neurônios espelho? Eu não tenho capacidade de saber se a maneira que eu me comporto é adequada o tempo inteiro para que eu me mantenha viva, tá? Para que eu faça parte de um grupo, nós somos seres sociais. Então, o que vai acontecer? O meu cérebro vai olhar em volta para ter certeza, comparar aí, né, como é que são as pessoas que estão convivendo comigo. Fazendo essa comparação, o meu cérebro vai conseguir então determinar se o meu comportamento é válido ou não. Sabe aquela história de que nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive? É real. Se eu convivo, isso é fato, pode reparar aí na sua vida. E quem disser que não, ouso dizer que tá de caô com a Katia aqui. Vamos lá. Se eu convivo muito com uma pessoa, eu vou dar até um exemplo aqui, tá? Eu, antes de me mudar para Sorocaba, era São Paulo, eu tinha uma vizinha maravilhosa, a Fátima, uma grande amiga minha, deu aula comigo, inclusive. E era incrível, assim, ela era um ser humano extremamente vaidoso, então ela me incentivava, vamos à academia juntas. Ela morava na rua de trás, era muito fácil, íamos para academia juntas. Ah, hoje é um dia de a gente bater papo, tomar café. Íamos lá bater papo, tomar café. Como ela era extremamente vaidosa, cuidados com a pele, ela ia lá fazer botox, não sei o que, começou a me incentivar. Eu falei, vamos. Por quê? Ela era a pessoa que eu mais convivia, tirando o meu ritmo de trabalho. Então, é muito interessante que eu achava que ela me incentivava a ser assim, mas quando eu me mudei, ela também desanimou. Por quê? O meu cérebro olhava, né, o comportamento, acho que o dela provavelmente também, e um comportamento reafirmava o da outra. E eram comportamentos muito bons, sadios. E aí vocês devem estar falando, tá, quem nunca conviveu com alguém que de repente só fala de exercício?
A pessoa só fala de academia, só fala de vida fitness, só... Você tá lá convivendo com 2, 3 pessoas que só falam disso. Quando você vê, você tá lá, filho. A mesma coisa é o inverso. Se você conviver com alguém que fala que é uma grande bobagem cuidar da sua saúde, do seu corpo, do que você come, que exercício físico é uma grande bobagem, quando você vê, você não tá fazendo. Se você só conviver com pessoas assim, é o que vai ocorrer. Então, em prol de alimentar os nossos neurônios de espelho de uma maneira com que a gente não seja absorvido pelos nossos ambientes, o Clube do Foco é um ambiente virtual bacana que todo o cuidado será tomado aqui para que seja sadio, para que a gente desenvolva autoestima, para que a gente desenvolva repertório. Mas é claro, convido você a olhar aí agora o seu ambiente. Como é que está seu ambiente? Você está cercado de que tipo de pessoas? Não esqueça que você escolheu essas pessoas que você convive. Ah, mas eu moro com os meus pais, é muito difícil. Tá na hora de criar um plano, então, para mudar o ambiente. A gente não pode se conformar com um ambiente que não é legal pra gente. Então, convido você aí do outro lado a fazer essa reflexão. Como é que tá seu ambiente? Mas o Clube do Foco será só isso, Aline? Autoestima, repertório e ambiente. Se fosse só isso, já era muita coisa. Mas, pense que quem não tem foco, quem procrastina, e aí também pra galera que tem TDAH, existe um problema executivo, né? O que é um problema? O que são problemas de níveis executivos quando nós estamos falando de neurobiologia? A gente tem aí um córtex pré-frontal que não está numa boa tomada de decisões. E aí fiquem tranquilos que nós vamos ter aulas exaustivamente para poder mergulhar em todas as coisas. Isso é uma aula inaugural. Como é que a gente melhora a questão da impulsividade? Isso eu vou falar de maneira tranquila. Quem fez o curso da impulsividade vai estar mais consciente disso. O que é impulsividade? Impulsividade sou eu respondendo às minhas emoções, né? Elas passam, o impulso passa pelo tálamo, chega no córtex pré-frontal. O tálamo muitas vezes tem demora para receber e mandar a resposta, e aí quando vê, explodir, quando vê, reagir da maneira que não devo. Óbvio, não somos robôs, às vezes nós vamos explodir. Uma outra coisa que vocês vão encontrar aqui, eu falo isso o tempo inteiro. Eu não sou perfeita e nem desejo ser. Eu quero ser o melhor, eu quero ser um pouquinho melhor por todos os dias. Inclusive, esse é o intuito aqui, que você também seja um pouco melhor todos os dias. Mas que você seja uma pessoa benevolente com você mesmo, que quando você fale, você não fique se chicoteando, porque de baixa autoestima aqui, meus amigos, não queremos. Fica da porta para fora. A gente vai falhar e tá tudo bem. Se a gente pode aceitar a falha dos outros, por que não as nossas? Só que vamos lutar para falhar o menos possível. Então, impulsividade. Sei lá, eu sempre dou esse bendito desse exemplo, me perdoem, mas é porque ficou muito marcado para minha pessoa. Um dia estava eu, né, no auge dos tempos da advogada, no Fórum Santo André. São umas rampinhas, não sei mais se são assim, espero que não, Fábio, meus legítimos votos para que não sejam mais assim. E eu tô lá de salto, com um monte de processo, época de processo físico, meus amigos, né? Quem não vive mais essa época, que sorte que vocês têm. Quem vê pensa que eu sou tão velha, assim, calma, gente, também não é pra tanto. Mas eu lá carregando os processos. Passou um tiozinho por mim, mas ele passou assim que nem um relâmpago. E ele me empurrou e eu caí. Foi lindo. Gente, foi cena pra alegrar o dia de quem gosta de rir dos outros. Eu caí, eu derrubei todos os processos, tudo se espalhou. Não suficientemente eu quebrei meu salto. Detalhe, gente, de trem. Foi um dia muito legal. Aquele tiozinho, eu vou chamar ele de tiozinho porque não tem nome melhor, ele simplesmente foi embora. Ele não me pediu desculpa, ele não me socorreu, ele simplesmente se mandou, entendeu? Ninguém anotou a placa, ele foi embora. Eu tive 2 reações. A primeira reação que eu tive foi muita raiva. Primeiro que eu tive vontade de chorar, que me senti extremamente humilhada. Segundo que eu fiquei com raiva. Naquele momento eu respirei.
eu podia levantar e xingar o tiozinho, correr atrás dele, não sei. Por que não? Quem nunca teve seu momento de, né, loucura. Como eu podia fazer o que eu fiz, que foi levantar, pegar minhas coisas e falar, não vai resolver, eu berrar com ele, né? Segue a vida. Vamos resolver aqui o que tem pra resolver. Meu salto quebrou, preciso ir embora, não posso perder nenhum papel que tá aqui no chão. E depois isso virou uma história que eu dei muita risada, já dei muita risada com essa história, muita mesmo, porque a volta do fórum envolve uma história mais engraçada que um dia, se vocês quiserem, eu conto. E aí, o que aconteceu aí? Entre a emoção e a resposta, eu tive um tempo maior de resposta, eu não simplesmente explodi. E foi aí que morou minha liberdade. Porque se eu tivesse explodido com ele, feito um escândalo ali, eu teria ferido os meus valores. Porque essa não é a pessoa que eu sou. Naquele momento eu fui livre das minhas emoções. Significa que eu não senti? Claro que não. Emoções estão aí para serem sentidas, mas significa que eu aumentei o meu tempo de resposta o suficiente para não ser escrava do reflexo. Então, como é que você fez isso, Aline? Eu já fazia instintivamente, sem saber, autoescrita. Sempre fui uma praticante de autoescrita, é uma coisa que falaremos aqui absurdamente também. Por quê? Como eu gostava muito de poesia e eu escrevi muita poesia, eu tenho um livro de poesias, enfim, eu comecei a questionar meus sentimentos quando eu tinha eles, minhas tristezas, meus momentos de muita alegria, entender porque queria entender porque eu me sentia daquela forma. E quando eu comecei a entender como eu me sentia e por que eu me sentia, eu me tornei um ser humano menos reativo, mais racional, menos impulsivo. Isso, compreendam. Inteligência emocional, autoescrita melhora sistema executivo. Vocês estão entendendo o tamanho da loucura que é isso aqui? Você trabalhar a inteligência emocional melhora o seu cérebro. Você trabalhar suas emoções, você escrever sobre elas, você se conhecer, autoconhecimento melhora a sua capacidade, funcionabilidade, sistema executivo cerebral. Cara, isso aqui faz um boom de tão incrível que é. E aqui nós vamos trabalhar muito inteligência emocional, é uma coisa que eu gosto demais. Trabalho com alta performance, né? As pessoas sabem, atendo atletas. E é uma coisa que eu adoro, gosto demais. E vamos trabalhar aqui. Bom, o que esperar do Clube do Foco para as próximas aulas sem ser essa inaugural? Esperar que nós vamos ter mais cadernos de exercício. Os alunos que já estão comigo conhecem os 2 cadernos de exercícios que temos, né? Teremos aqui dentro uma jornada da autoestima, que vai acontecer aos poucos, é claro, não se esqueçam que isso aqui dura um ano. E por que dura um ano? Por que o meu sonho era que ter um clube do foco para durar um ano, né? Porque eu queria acompanhar as pessoas na jornada de construção delas. Ah, tá, Aline, a galera que você atende? A galera que eu atendo, que massa, que bom pra eles, que bom pra mim, que bom pra todos nós, mas não tenho vaga, não tenho uma lista de espera gigantesca que eu não dou conta dela. E que eu sei que as pessoas hoje em dia, a grande maioria, não conseguem pagar o que eu cobro por sessão. E aí, o que eu pensei? Como é que eu posso levar isso pra mais gente, transformar isso numa coisa que funcione pra uma massa mesmo? Eu quero que funcione pra bastante gente, de uma maneira que seja acessível, e que eu consiga não depender de ter uma hora na agenda, porque eu sou um ser humano só. O Clube do Foco. O Clube do Foco é a minha versão de acompanhamento, só que de maneira coletiva, infinitamente mais barata, porque o Clube do Foco vale o quê? Uma sessão de terapia, vocês vão ter eu semanalmente por um ano, com exercícios. Então, quem já conhece os 2 cadernos de exercícios, fiquem tranquilos que vão conhecer mais, porque a tia aqui ficou desenvolvendo mais e mais cadernos de exercícios conforme foi atendendo a galera e compreendendo o que funciona para cada um.
Então, estar aqui, que é a realização do meu sonho, isso aqui, e, e custou todo o meu repertório começar isso aqui, porque eu tive que me desafiar, confiar em mim, ter autoestima o suficiente para falar eu consigo me comprometer por 1 ano semanalmente com essas pessoas, eu tenho repertório para isso, acreditar no meu trabalho, ter inteligência emocional para lidar com os momentos de medo e insegurança. Estar aqui hoje para mim é realizar o sonho de estar levando isso para muita gente com o tempo. Eu tenho certeza que a gente vai chegar a muita gente com o tempo. Mas, sobretudo, foi a grande prova de que eu consegui fazer tudo que eu ensino funcionar na minha vida. Isso não tem preço. E é claro que eu sou um ser humano em construção, estarei em construção sempre. E tudo aquilo que eu for construindo para mim, eu quero dividir com vocês no trajeto. Espero que sejamos aqui uma família. Que sejamos aqui... Eu falo que existe os 35 mil seguidores que conhecem a Aline no Instagram. Mas existem as pessoas que vão estar aqui, que vão me conhecer de uma maneira que ali não tenho como, não existe, a plataforma nem permite, né? É tudo muito rápido, tudo muito fast, tudo muito picado. Aqui a gente vai ter conversas e mais do que conversas, faremos planos e teremos ação. E eu espero que vocês sejam muito bem-vindos. Espero vocês. Não vamos esquecer, quero inclusive apresentar para vocês alguns dos projetos que já estão em andamento para que tenhamos aqui. Então eu conversei, né, com o Silas, que já tem aí uma aula sobre educação financeira muito curtinha, tal, que foi um bônus. E ele vai fazer um módulo inteiro de educação financeira para nós. Por quê? Porque não existe uma pessoa focada e que não procrastine, que não queira ter também saúde financeira. A gente desperdiça muito dinheiro nessa vida, a gente às vezes não sabe nem como administrar. Então eu brinco que eu quero ensinar vocês a ganhar, porque falaremos de muitas coisas aqui, e eu quero que ele ensine vocês a administrar, a guardar e a lidar com dinheiro. Ele tirou uma certificação, que essa certificação hoje no Brasil, financeira, só 7 mil pessoas no país têm. É super qualificado, é uma pessoa fantástica. Teremos aula com uma paciente minha que eu amo muito, que é a Poliana Medeiros, que jogava na seleção brasileira, hoje joga no Palmeiras, e nós vamos falar sobre alta performance. E tem muitas coisas mais que vão acontecer aí, como uma jornada da autoestima que eu pretendo fazer aqui com vocês também. Teremos Clube do Livro. E aí vocês devem estar pensando comigo, por que Clube do Livro, Aline? Né? Gente, nada aqui é por acaso sem razão. Primeiro que eu leio muito, indico muito livro, o tempo inteiro. Segundo, que é uma maneira de eu fazer vocês lerem. Porque nós vamos discutir o livro. Nós vamos conversar sobre o livro. Terá resenha do livro, mas não é uma resenha dessas que vocês veem no YouTube. Não. A gente vai destrinchar livro aqui juntos. E eu já tenho 3 aqui separados. Então, assim, é muito louco, porque quando eu pensava assim, vou ter que ter conteúdo para 1 ano, e eu comecei a escrever tudo que eu já tinha, eu vi que eu precisava de mais de 1 ano até. Então, eu espero vocês aqui comigo. Claro que ao decorrer vão ter mais convidados, vão ter mais surpresas, vão ter mais coisas e, enfim, aqui é um lugar realmente para o céu seu limite, um lugar de construção. Espero vocês na próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. Um grande beijo.